A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Bom dia, nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. O microfone aqui tá vivo, mas enfim, que bom, né? Mais um sábado estamos aqui iniciando o programa Psicologia em Foco. E hoje é um sábado de frio aqui na fronteira, um sábado um pouco gelado, acho que vem por aí mais frio. Mas aqui nos estúdios da Rádio Cairós estamos numa temperatura agradável, não é? Graças a Deus por mais essa manhã, juntamente com vocês. E hoje, estaremos dando continuidade no assunto que a gente começou na semana passada, trazendo um pouco sobre essa questão da ansiedade na pandemia. E hoje eu vou estar falando sobre 10 dicas para te ajudar a controlar, eu não gosto de usar essa palavra, mas a aprender, ou 10 dicas para te ensinar a lidar com a ansiedade nesse período que nós estamos vivendo, que é esse período de pandemia. E quem não está, ou já não esteve, ou não se encontra em algum momento um pouco ansioso, um pouco ansiosa, não é? A pandemia, ela tem trazido isso para as nossas vidas, tem tornado mais presente. Como eu falei já em alguns outros momentos e no sábado passado também, a ansiedade, nós temos ansiedade na nossa vida, né? Tem momentos que vão requerer de nós que aconteça um pouco disso, mas é dentro do nosso cotidiano. O problema é quando essa ansiedade se torna algo, frequente. Acorda assim, passa o dia, vai dormir sempre com ansiedade. Se torna algo negativo e que traz muitas consequências ruins para a nossa vida. Então hoje a gente vai estar vendo sobre essas 10 dicas para te ajudar. Coisas simples que eu tenho certeza que tu até conhece, sabe, vai dizer, mas isso eu já sabia. Só que às vezes a gente sabe e o que a gente faz? Não faz, não aplica, né? Então, pequenas mudanças que eu tenho certeza que vão estar ajudando grandemente na tua vida, na vida da tua família, tá certo? Para que a gente não deixe isso alcançar o nosso físico, trazer consequências que prejudicam a nossa saúde, a nossa vida, não é? E nosso trabalho, nossos relacionamentos, enfim, a nossa vida como um todo, tá certo? Então a gente vai agora para ouvir um louvor aqui, dando na sequência do programa, e já a gente retorna falando das 10 dicas para aprender a lidar melhor, para eliminar essa ansiedade aí patológica demais da nossa vida, tá certo? Então fiquem com o louvor.
ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar aonde você pode encontrar a paz, aonde você pode encontrar o amor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. Jesus, tudo que eu preciso. Jesus, tudo que eu preciso. Jesus, tudo que eu preciso. Meu amado, tudo que eu preciso. Tudo que eu mais preciso. Jesus, tudo que eu preciso. Jesus. E voltamos aqui diretamente, né, dos estúdios da Rádio Kairos, voltando com o nosso tema de hoje, 10 dicas para aprender a
controlar ou aprender a lidar melhor com a ansiedade na pandemia. Então quero mandar um abraço aqui ao pessoal que já está nos assistindo, a Elisiane Garcia, Maria Camargo também, Deus abençoe suas vidas, a Lidiane Terra também, que é de Ijuí, eu acho, né, Lidiane? Eu acho que é de Ijuí, se eu não estou enganada. Então, Deus abençoe vocês. Eu sei que também tem o pessoal que está na escuta, não é? Que está pelo aplicativo, está pela rádio, nos acompanha no YouTube, e a gente não fica acompanhando aqui, eu estou acompanhando pelo Facebook, tá certo? Então, vamos, não é? Continuando, como eu falei, 10 dicas para ajudar a lidar melhor com essa ansiedade. Nós temos vivido muitas situações e que tem trazido angústia pelo desconhecido, pela falta do controle do novo, do que vai acontecer, do controle do futuro, e isso tem deixado as pessoas extremamente ansiosas. E a gente precisa trabalhar de uma maneira a amenizar, fazer com que tudo isso não atrapalhe, não é, as nossas vidas. Então, como eu falei, são 10 dicas, eu vou começar. Primeiro, antes de começar, né, de falar sobre a primeira dica, algo que é muito importante e que vai dar início, que vai nos direcionar nesse caminho da gente procurar melhorar a ansiedade, é o autocontrole. Por quê? Porque a gente precisa aprender a trabalhar em nós o autocontrole. Sempre a gente tem alguns autos, eu falo, né, sempre dos autos. Autocontrole, autoamor, autocuidado, uma série de autos que a gente deve olhar com atenção. E nesse caso se aplica muito o autocontrole. Por quê? Porque a gente precisa buscar isso, fortalecer em nós, para a gente poder trabalhar e direcionar e seguir essas dicas, até mesmo que eu vou estar passando hoje para vocês. Porque se eu não tenho autocontrole, se eu não consigo estabelecer isso em mim, se eu sou uma pessoa que age pelos impulsos, pelas emoções, que sou guiada, que vivo pelas emoções, que vivo pelos sentimentos, eu não vou viver bem. A gente vai enxergar sempre de uma outra maneira a vida e as situações, porque as emoções, se a gente viver por elas deixam a nossa visão, de certa maneira, um pouco comprometida. E a gente não deve viver por emoção, não é? A gente deve viver por uma visão maior, mais ampla, aprendendo o autocontrole, buscando o autocontrole para nós, e para que a gente possa corrigir a rota, ajustar, corrigir aquilo que não está bem e ir melhorando a cada dia. As emoções muitas vezes elas nos enganam e fazem ou trazem muito sofrimento em várias situações para a nossa vida. A Lidiane está falando que é de Ijuí mesmo, então um abraço para o pessoal de Ijuí que nos sintonizam. Um abraço aqui para Elizabeth também, Fernandes, que também está nos assistindo. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos lá ao primeiro ponto, ou a primeira dica. Hoje eu trouxe anotado no meu celular. Tenha o foco no que você consegue controlar. Por que isso? Manter o foco naquilo que é do meu controle. Porque a ansiedade é aquele excesso de futuro na minha vida, no meu dia de hoje. O que é isso? Eu estou hoje, o meu dia, o meu presente, ou o nosso presente, qual é? Hoje, sábado, 17 de julho. 17 de julho, olha só, 17 de julho hoje, 17 de julho, o dia da minha formatura. Eu me formei em Bagé, né, na cidade de Bagé, em 17 de julho, já faz um tempinho. Então, hoje, 17 de julho, é o nosso presente. Só que a pessoa que acaba se tornando ou se deixando dominar demais pela ansiedade, ela vai estar hoje de corpo, porém, os seus pensamentos, não é, as suas ideias, a sua vida vai estar lá na frente. Daqui um mês, daqui um ano, como que vai ser, daqui 2 meses, ou em dezembro, enfim, ou algo que vai acontecer, uma data em setembro, em outubro, e ela vai ficar lá. Então, o que isso faz conosco?
eu estando com os meus pensamentos lá, eu fico ocupada demais com essa data à frente, esqueço e deixo de lado o meu presente, que é hoje. E tudo depende, não existe futuro se eu não cuidar do meu presente. A gente precisa cuidar. Se eu quero que o meu futuro seja melhor, se eu estou investindo em ter uma situação, uma vida diferente daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 3 meses, eu preciso cuidar agora. É o que eu faço agora que determina o que vai acontecer na frente. Então a gente manter o foco naquilo que a gente pode controlar, que a gente consegue. Tem muitas coisas que nós não podemos controlar. Por exemplo, a gente não pode controlar, nós não temos o controle de quando, nós não tínhamos de quando sairiam as vacinas. Nós não temos o controle de quando todas as pessoas ou a população do Rio Grande do Sul vai estar vacinada. A gente não tem controle. A gente não tem controle de quando todo o Brasil vai estar imunizado por vacina. Nós não temos o controle. Ah, mas tal pessoa falou que em tanto tempo vai acontecer. Sim, falou, mas entre falar e acontecer vai um longo intervalo. Porque não existe esse controle. Coisas podem acontecer, interferências que façam com que essa data se alongue mais. Então, muitas e muitas coisas nós não temos o controle. Então, a gente precisa focar naquilo que eu consigo controlar. Aquilo que eu tenho controle, que depende de mim. Toda vez que depende de outro ou de outro, sai do meu controle. E se eu focar nesses pontos, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. E isso vai exacerbar, vai aumentar a minha ansiedade. Então, o primeiro ponto que é importante, se alguém está anotando aí, ó, mantenha o foco naquilo que tu consegues controlar, que depende de ti. Somente aquilo que eu posso fazer, então eu vou manter o foco nisso. O que está aquém disso, que está além da minha possibilidade, eu não vou ficar preocupada com isso, porque não sou eu, não depende de mim. Não tenho controle. Então, pense sobre isso. Primeiro, foco no que tu consegues controlar, né? Dando sequência aqui, o 2. Esse é bem importante também e é algo que acontece muito. Sair das redes sociais por algum tempo. O que é isso? Ah, mas é ruim rede social? Não. Eu tenho rede social, eu uso muito em função do meu trabalho, porque é necessário, mas às vezes, muitos momentos é importante a gente pegar e desconectar. Tira, né, desliga, desconecta a internet do teu celular. Deixa só, se alguém precisar, se for algo urgente, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, liga, vai falar contigo. Deixa sem rede social. Deixa um pouco, dá um tempo. Por quê? Porque deixando de lado, tu vai conseguir apreciar outras coisas. Tu vai poder conversar mais com as pessoas. Tu vai poder aproveitar o teu bichinho de estimação. Tu vai poder aproveitar para fazer uma caminhada, apreciar o sol, apreciar a natureza, ouvir o canto dos passarinhos. Tanta coisa que dá para fazer. Brincar com o teu filho, com a tua filha, dar uma atenção, sentar no chão sem rede social. Isso é um ponto. Outro, as redes sociais, elas trazem coisas boas? Até trazem. Elas trazem muitas coisas que podem contribuir para a nossa ansiedade aumentar. Índices, informações, números de coisas, de notícias ruins. Então, vamos deixar de lado em alguns momentos. Eu não preciso acordar e já estar ligado no que está acontecendo na rede social. Muitas vezes a gente fica mais conectado com quem está distante, com as situações, com informações até ruins, às vezes, do que exatamente com a gente, né, no primeiro momento, porque é importante nós nos reconectarmos conosco todos os dias, ter a percepção de nós, realmente estar presente para nós, estarmos conectados. A gente não é conhecer, a gente não sabe, muitas vezes nós já acordamos, iniciamos o dia no automático e a gente não tem a presença do nosso corpo, né, dos nossos movimentos, da nossa respiração. A gente nem percebe, a gente vai no automático, tudo no automático. E a ansiedade interfere muito na respiração, porque o ansioso ele não consegue respirar assim bem, tranquilamente.
profundamente, ele não consegue. A pessoa que está ansiosa, ela não consegue, ela tem aperto no peito, ela tem dificuldade de respirar, muitas vezes ela tem a sensação de não estar conseguindo respirar, e se for uma crise muito forte que leve uma crise de pânico, a pessoa vai ter a nítida sensação de que vai morrer, porque ela não consegue respirar. Mas ela não vai morrer, porque ela está respirando, ela vai respirar, só que ela está respirando um pouco, porque realmente a ansiedade deixa todo o corpo da pessoa tenso e ela não consegue ter, porque são músculos quando a gente respira, né? Tenta fazer aí na tua casa. Inspirar profundamente, lento, né, e profundamente, em 6, pode contar 6 segundos. Faz uma respiração diafragmática. Enrolou a língua aqui. Segura 4 e solta de novo, bem lentamente. Vai fazendo essa respiração. Muitas vezes no início eu estou muito ansiosa, eu não consigo fazer. Vai respirar e vai acabar, parece o espaço. Não, a gente tem que expandir, abrir o peito, expandir, né? Deixar, ficar barrigudo, como eu falo. Inspirar, enche de oxigênio e depois solta. Isso é muito bom, relaxa a nossa musculatura e aos poucos eu vou conseguir. Não consegui na primeira vez, na segunda. Na terceira tu vai conseguir. E nesse momento, quando a pessoa consegue respirar com qualidade, a pessoa diz assim, coisa boa, alivia. Por que as pessoas às vezes dão aquele suspiro assim, que faz aquele barulho? É respiração. Então, deixa as redes sociais um pouco de lado. Começa o dia conectado contigo, conectado com Deus, não é, com a tua vida. Depois parte para isso. Isso é muito importante, porque não é necessário, a gente não nasceu com rede social, não é? Mesmo, mas as crianças, adolescentes nasceram já na era tecnológica. Sim, mas ninguém nasceu com a tecnologia. A gente não é extensão, ou a tecnologia não é a nossa extensão. Não é? A gente tem outras coisas sim que nós podemos nos utilizar e usar, que são saudáveis, e a gente não ficar somente com o olho na telinha. Vamos deixar... hoje já as pessoas têm muitos problemas posturais, uma série de coisas, né? Até mesmo rugas, as mulheres que procuram, né? Querem sempre ficar jovens, né? Que as mulheres são mais preocupadas, tem homens também, mas as mulheres são mais. Rugas, né? No rosto, pescoço e rosto, devido ao quê? Viver assim, ó. Com a mesma... Quem está só me ouvindo deve estar dizendo assim como? Com o pescoço, não é, baixo, com a cabeça, né? A mais baixa, porque para olhar para o celular. Então, são movimentos que antes outras gerações não tinham. Então, hoje tem trazido novas rugas, novas marcas de expressão em função disso. Então, fica atento. Então, segundo ponto, né, deixar de lado um pouco as redes sociais e fazer outras coisas. Terceiro, olhar a história. Então, o que é isso, olhar a história? Se a gente parar para pensar, a gente estamos vivendo uma situação difícil. Doença, vírus, perdas, tristeza, muita coisa, né? É muito grave, é muito sério o que nós vivemos, não é? Estamos vivendo. Porém, a humanidade, ela já passou, e aí é que entra a questão da história, o fator histórico. Nós enquanto humanidade, já passamos por situações pandêmicas, de ameaça de milhões de pessoas, né, serem alcançadas por doenças, por vírus, por bactérias, uma série de coisas. A gente vai olhando atrás, e eu poderia até citar, eu fiz alguns levantamentos, mas eu não vou citar, porque senão a gente vai se delongar muito, e eu quero deixar as 10 dicas para vocês hoje. Mas a gente pode ver muitos momentos, e alguns nem tão distantes, onde a gente teve a ameaça de doenças, enfim, tem muitas coisas que nos deixaram preocupados. E nós ainda estamos aqui. Claro que existe para muitas pessoas, não é? Encerrou-se o ciclo da vida, e isso é dolorido para nós, é um luto, não é, geral que nós estamos vivendo, um momento de luto, não é? De toda a humanidade. Sim. Mas, independente de um vírus, uma doença ou não, todos nós temos, né, o nosso tempo determinado. Deus tem os nossos dias contados. Está escrito no texto bíblico.
Os nossos, ele tem contado. Uns tem mais dias, outros têm menos dias. Ah, mas por que aquele durou mais de 100 anos? Não sei. Não sou eu que vou responder isso. Talvez Deus também não responda, porque ele não sabe, não. Ele não tem que fazer isso, ele não tem que me responder só porque eu quero. Não, ele é. Ponto, acabou. Né? Deus é em todo tempo. E então ele tem os nossos dias contados. Mesmo antes, né, de nós estarmos aqui, ele já tinha tudo sob o seu controle. Então, não é o vírus, não é essa bactéria, esse vírus ou essa doença que encerrou a nossa vida. Não. O tempo que Deus tinha determinado para nós que se encerrou. Né? Deus é que sabe. Então, a gente olhar para a história, a gente vê que já vivemos momentos parecidos, né? Eu vou dizer parecidos porque nunca é igual, mas, né, nós continuamos a nossa caminhada enquanto humanidade. Então, a gente olhar para isso também nos ajuda a entender que a gente consegue ir passando e que as dificuldades vêm e nós vamos superando, avançando. É para isso que a gente deve olhar para a superação. A gente só não supera se a gente não quiser. Se a gente mergulhar no orgulho, se a gente quiser ficar na nossa ponto fixo, dizendo que não vou mudar porque é assim. É isso em todos os aspectos, não só em relação à pandemia, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Quarto ponto, lista dos positivos. O que é isso? A gente tem duas opções. Ou nós focamos, né, na lista das coisas positivas, ou nós focamos no que é negativo. O que é isso? Que lista é essa do positivo? Então, essa lista, se a gente olhar a questão hoje da pandemia, né, Covid, vírus, a gente ouve muito nos canais televisivos, redes sociais, toda a comunicação, uma lista. Tantos óbitos, tantas perdas, enfim, a palavra que seja usada, tantas pessoas doentes. É o que mais a gente ouve. Isso é uma lista negativa. Por que é uma lista negativa? A gente não pode falar que as pessoas estão indo a óbito. Não, a gente sabe. Não precisa nem falar a lista, a gente sabe, a gente acompanha todo dia, tem do nosso lado, infelizmente, para nossa tristeza, porque esse é um luto coletivo e a gente sente a dor da outra pessoa, sim. Não é porque não é um número, até porque aquilo traz as pessoas como um número e não é um número, é um ser humano, é um pai, é um filho, é um irmão, é um amigo, enfim, é um indivíduo com uma história de vida. Mas a gente pode focar na lista daqueles que se salvam, daqueles que adoeceram e se recuperaram, daqueles que entraram para a UTI e saíram da UTI, daqueles que entraram para o hospital e saíram do hospital. Essa é a lista positiva. É a lista daqueles que venceram, superaram, passaram esse momento difícil. Então a gente pode olhar para o lado positivo, criar uma lista dos que conseguiram superar. Então olhar o positivo. Tá, temos muitas perdas, sim. Mas temos também muitas pessoas que sobreviveram, muitas pessoas que venceram, que passaram por isso. E aí entra até uma situação que a gente pode estar trazendo em relação até mesmo à UTI, não é? Eu já trabalhei no hospital bastante tempo, né? Um lugar pelo qual eu sou encantada, apaixonada, gosto muito de trabalhar. E só que sempre teve toda uma mística assim, de que quem entra para UTI, infelizmente não sai. Que se entrou para UTI, logo o que vai acontecer? A pessoa não vai voltar. Isso não é verdade. Existem pessoas, sim, que entraram e infelizmente acabaram indo a óbito, sim. Mas da mesma maneira como pessoas que não estavam, que às vezes está no quarto, também pode ir a óbito. E de repente alguém vai dizer, mas o índice é muito maior de quem está na UTI. Não necessariamente. Existem muitas pessoas, muitos casos, muitos mesmo, de pessoas que entram e que saem. Saem, sim. A UTI não é a porta da morte. Não é o lugar da morte. Não.
É um lugar que tem um cuidado maior, mas não é um lugar que as pessoas vão morrer todas que entram lá. Não. E isso continua valendo. Porque também tem muitas pessoas que agora em era Covid têm entrado e têm saído sim de lá. Graças a Deus que tem saído. E então a gente precisa, né, olhar pelo positivo, que não é que entrou lá, eu já estou levando a pessoa já estou condenando ela à morte. Não. Muitos saem. Eu já vi muita gente, não agora, não é? Mas que humanamente a gente olhando assim, nossa, não tem jeito, não tem solução, daqui não vai poder voltar. E a pessoa superar, passar muitos dias às vezes e sair e voltar e ir embora para casa. Então a gente não pode focar, não deve focar no negativo, a gente deve focar no positivo, na lista das coisas positivas. Então essa é a quarta dica, né? A gente estar atento a isso, porque a gente pode, pelos nossos pensamentos, trazer mais sofrimento para nós. E aí, mais ansiedade. Eu fico ansiosa, eu fico com medo, eu fico pensando, eu deixo de viver o meu presente, que é o que eu tenho, presente que Deus nos deu hoje. Acordei, abri o olho, gente, acordei, abri o olho. Estou respirando, eu faço esse exercício com meus pacientes. Tudo bem? Como é que tá hoje? Tá respirando? Respira, aproveita, enche o pulmão de ar, esse ar gelado aqui da fronteira. Hoje que acordou, a gente acordou com ar muito gelado. Mas deixa entrar, olha só, sente como é gostoso. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo fazer isso. Tem muitas pessoas que estão precisando de aparelho. Tem muitas pessoas que estão tentando e não estão conseguindo. Então, aproveita hoje, aproveita, abraça, né? Quem pode, da família, porque a gente não pode sair por aí abraçando, né? Mas diz que ama, abraça, cuida, dá carinho. Hoje, amanhã, eu não sei o que será. E não é só por causa do vírus. É porque, né? Pode ser que a pessoa está aqui muito bem e pode ser que eu esteja aqui hoje, amanhã cai e acabou. Não é? Então, a gente precisa olhar para isso e estar atento a isso. Parece uma coisa assim, muito pesado, psicólogo é isso, por que tá falando essas coisas? Porque é verdade. A gente precisa pensar sobre isso. E depois que, na ausência das pessoas, não adianta mais ir. Aí fica apenas, muitas vezes, o remorso pelas coisas que eu não fiz. Então, não se arrependa das coisas que não fez. Não se arrependa. Faça, diga, expresse, cuide, presenteie. Como eu falo, dê flores. Depois que a pessoa não está mais aqui, não adianta, ela não pode ver. Então, faça agora. Dica 5. Mantenha-se ocupado. Essa é uma... Eu fiz até uma listinha que eu peguei algumas coisas aqui para anotar. Porque a ocupação, a gente ter uma ocupação é algo que nos ajuda e é muito bom. Primeiro porque nos torna úteis, não é? A gente precisa ser útil, fazer alguma coisa. Eu ficar ali esperando o meu dia passar para chegar de noite, para eu dormir, para vir um novo dia? Não, gente. Vamos nos ocupar. Vamos fazer alguma coisa. Eu vou arrumar o armário da minha casa. Eu vi o armário, tá precisando, tá meio bagunçado. Ou o guarda-roupa, ou o armário da cozinha. Vou dar hoje eu tô com tempo, não tô com muita coisa. Vou fazer. Tem que varrer o pátio. Vou varrer. Se ocupe. Bom, tá tudo ok. O pátio tá limpo, o lixo eu já tirei. Os armários estão ok, porque eu limpei essa semana, tá? Hoje eu acho que não vai precisar. Tá, pega um livro. Pega um livro e vai ler. Trabalhe com a sua mente, com coisas saudáveis, coisas boas, boa leitura, boa música, coisas boas que nos deem outro foco. Lembra lá da dica 1? Foco. Foco em outras coisas. Foco naquilo que eu posso controlar. Eu posso controlar o meu tempo, assim. Bom, agora eu não vou ficar aqui deitado pensando no nada. Não. Eu vou pegar um livro, eu vou ler. Não precisa ficar só fazendo isso. Eu vou pegar um caderno de pintura e vou pintar. Sabe aqueles cadernos para adulto que antes era só de criança, né? Agora tem para adultos. Porque pintar, a arte é muito bom. Faz alguma coisa. Se mexa, não é? Tenha ânimo, busque. Porque a mente vazia, sem ocupação, só vai pensar besteira, só vai trazer coisa ruim. Depois não vai dormir, vai sonhar coisa ruim. Porque mesmo a gente se ocupando, trazendo informações positivas, lendo coisas boas, nossa mente é atacada. Muitas vezes a gente pensa assim, porque isso é da nossa humanidade, a gente pensa coisas que não deveria, a gente pensa, nossa, por que eu tô pensando isso? Não vou nem pensar isso, porque isso é besteira.
E aí a gente pensa sobre as nossas preocupações do dia, muito dessas preocupações se refletem nos nossos sonhos, porque os sonhos também são informações que ficam lá do nosso dia que no sonho acaba aparecendo, não é? Então, assim, faça coisas diferentes, descubra algo novo. E assim, trazer para nossa vida algo novo é um ponto positivo, porque faz com que a gente tenha uma melhor noção do tempo, com que a gente crie uma rotina, inclua na nossa rotina algo novo, e faz com que a gente não imagine ou não pareça que o tempo está passando sem eu perceber. Não, parece que o tempo passa rápido demais. Então é sempre trazer coisas novas para nossa vida, isso é muito bom. Dica 6, pense criticamente. O que é isso? Tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que chega de informação até mim, é aquilo ali, eu vou aceitar, é isso mesmo, tá. Não, a gente precisa usar a crítica em tudo aquilo que a gente recebe de informação, a gente precisa analisar, realmente é isso? Não é? Eu não posso agir por impulso em cima de uma informação que eu nem confiro às vezes. É aquela história de às vezes seguir compartilhando coisas, até mesmo nas redes sociais a gente vê muito, que as pessoas nem conferem. Será que é? Ai, que legal isso aqui, vou compartilhar. É verdade? Não é? Tem fundamento? Não tem? Quem que tá falando? A fonte é confiável? Não é? Então a gente precisa, não é, usar do nosso senso crítico em cima das coisas que chegam até nós, para a gente poder se prevenir e se proteger de muitas coisas que não são boas, de muitas coisas que vêm nos trazer ansiedade, porque de repente é uma informação ali, não é, tendenciosa, e que exatamente quer fazer com que as pessoas fiquem mais angustiadas, mais nervosas, mais ansiosas, mais preocupadas, e isso adoece o emocional. Aí não adoece do vírus, mas adoece das emoções, que também é vulnerável e nos deixa frágeis para outras doenças, porque todas as outras doenças continuam existindo, elas não foram exterminadas da Terra, elas continuam existindo. Dica 7, tome sol. Sol é algo muito importante. Como é gostoso e como é bom a gente ficar um pouquinho no sol, pegar a energia ali, receber aquela energia, receber aquele calor, receber aquela luz, né? Deixar aquela luminosidade entrar em nós. Primeiro, é gostoso, é uma sensação boa. A gente precisa pela vitamina D, que é responsável, quando ela está bem, está por me manter mais motivada, por me manter melhor, não é, no meu estado de humor melhor, porque a ausência da vitamina D, ela leva as pessoas sim à depressão, né? Então vai afetar o estado emocional. E no sul do Brasil, como nós temos a pele mais branca, a maioria das pessoas tem a pele clara, não é? Nós nos protegemos muito do sol, usamos filtro solar, enfim, uma série de coisas, pelo cuidado com a pele, com câncer de pele, enfim, só que acabamos não pegando muito sol, e a grande maioria de nós tem déficit de vitamina D, então a gente precisa sim, né, se proporcionar, pegar sol, ficar ali aproveitando o sol, muito gostoso. Então isso é importante destacar. Dica 8, fale com alguém. Falar, gente, comunicação, a gente precisa, o ser humano precisa se comunicar, a gente não dá para viver sozinho. A gente tá sempre sozinho, isso é muito ruim, isso entristece a nossa vida, entristece, não é, o nosso mais profundo eu, porque eu de repente assim, mas eu não sou falante. Sim, eu não preciso ser um tagarela, não, talvez o meu perfil não é mais quieto, mas dá para conversar. Sempre que a gente quer, dá para conversar. Sempre que a gente quer, sempre tem algo. Então, e a gente pode exercitar também. Porque falar é bom, é importante falar nesse sentido e falar sobre como eu me sinto. Ter alguém para a gente conversar. Ter alguém que eu possa confiar e conversar e falar como eu estou me sentindo. E de preferência que quem ouve seja uma pessoa confiável, que não seja uma pessoa só para criticar. A gente deve ser confiável. Eu devo ser uma pessoa confiável. Não é só o psicólogo, não é só o terapeuta que ouve e não fala para ninguém. Não, mas talvez eu não seja, tu não seja quem está ouvindo, mas não precisa sair por aí contando para todo mundo o que ouviu. A gente ouve mais e fala menos. 2 ouvidos, 1 boca. Então nem tudo eu preciso contar. Então eu ser confiável, que as pessoas confiem, que podem contar para mim algo e que vai ficar ali. Então o conversar, o falar é bom. Expressa as nossas
preocupações, os nossos sentimentos, a gente compartilha com o outro, com as pessoas que nós confiamos, com as pessoas que nós amamos. É importante a gente falar. E se a gente tem algo para falar, para perguntar, também não deixar acumular, não ir guardando. Isso vai se tornando um câncer, vai se tornando uma ferida cada vez maior. Então a gente precisa ir falando para ir resolvendo. Todo dia a gente limpa, a gente esvazia o potinho de coisas ruins, não deixa lá cheio de água parada, cheio de mágoa, cheio de ressentimentos. Mágoa mancha o coração e adoece a alma e o corpo também. Então a gente precisa tirar isso de dentro de nós. Então falar é muito importante. 9, orar, oração, rezar, seja o nome que tu dá. Rezar, orar, meditar é muito importante, porque o ser humano tem o seu lado espiritual, nós temos o lado espiritual, a nossa espiritualidade, independente daquilo que tu acreditas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, cada um tem a sua crença, a sua fé, e eu não estou aqui para nenhum comentário sobre isso, mas é importante, faz parte. Então tenha um momento. Lembra que eu falei que é importante a gente se conectar ou se reconectar conosco? Então tenha esse momento teu de conectar-te contigo, com a tua fé, com a tua oração, com o teu momento de rezar, com a tua crença, com a tua espiritualidade. Reserve um tempo para isso. De repente pode ser no início do dia, aquele tempinho desligado, desconectado de todo o mundo externo, das redes sociais, da internet. Um tempo para ti, um tempo para conectar com o divino, conectar com Deus. Eu acredito em Deus, então eu faço isso, para mim é esse momento com Deus. Mas cada um vai fazer segundo a sua fé, segundo a sua crença. Então é importante isso. As pesquisas científicas, e olha que os cientistas eles são muito céticos, eles já trazem isso, a importância do ato de fé, a importância de cuidar da espiritualidade. Psicologia e espiritualidade, ciência e espiritualidade. Tem já muitos resultados de pesquisas que comprovam isso, que a gente já sabia, mas hoje a ciência está trazendo, né? Então, tenha esse momento. E o último ponto que eu quero falar é: tome um dia de cada vez. O que é isso? É a ansiedade, lembra da ansiedade que vive lá na frente? Então, eu tô hoje é sábado, de manhã ainda. Não chegamos nem à tarde, nem almoçamos ainda. Mal tomamos o café, né? Talvez tenha alguém que até está tomando café agora, com esse friozinho, né? Tome um dia por vez. Hoje, eu vou viver hoje. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou comer que eu gosto hoje? O que eu vou fazer agora de tarde? Eu vou deitar, eu vou ficar assistindo um filme porque eu quero fazer isso? Ok. Não, eu vou pegar, vou sair, vou dar uma caminhada. Quem sabe na tua cidade tem sol, aqui em Uruguaiana já tá ficando nublado de novo. Até tinha um sol bonito, mas já tá meio ruinzinho aqui, né? Espero que de tarde, daqui a pouco mais volte o sol, que ele não fique brabo conosco, né? Vou sair para pegar um sol, ou se não tem sol, mas eu vou sair, vou ver gente. Eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizades, eu gosto disso, eu sinto essa necessidade, até porque, né, quem já me ouviu falar aqui sabe que eu não moro há muito tempo em Uruguaiana e que eu não conheço muitas pessoas aqui, ou quase ninguém, então eu sinto muita falta disso, de, né, ter contato com pessoas, de conversar realmente, de sair, enfim, de caminhar, de ver gente. Então, mas eu saio às vezes para caminhar, porque pelo menos pode ser que eu não encontre pessoas conhecidas ou amigas, mas eu vejo gente, eu vejo pessoas. Então eu saio, caminho, pego sol, vejo as pessoas conversando, vejo as crianças brincando, vejo os idosos pegando o solzinho, enfim. Então, a gente precisa fazer do jeito que dá. Eu posso sim deixar a tristeza tomar conta da minha vida. Eu não tenho amigos, eu tô sozinha, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho onde ir, que tristeza, eu vou ficar assim. Posso. Ou faço assim, não, nossa, é triste mesmo isso, fiquei chateada. Não, mas eu não vou deixar isso tomar conta de mim, eu não vou mergulhar nesse momento triste, não. Então eu vou colocar um tênis, eu vou colocar uma roupa confortável, vou sair, vou pegar sol, vou ver gente, vou ver as pessoas mesmo que eu não conheça. E que bom, porque eu vou observar as pessoas sorrindo, as pessoas se divertindo, as pessoas brincando, e daqui a pouco eu volto para casa. E daí eu volto muito melhor do que se eu tivesse ficado em casa mergulhado na minha tristeza.
Então vamos fazer isso. Foram 10 dicas, né, para vocês, que coisas simples, como eu falei, simples, nada demais, nada assim, ó, isso é muito difícil, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que ter algo especial para fazer isso. Não, é tudo coisa muito simples, que é só querer, assim, eu vou começar a fazer. Então, faça a sua parte, contribua, faça a diferença na tua vida, na vida de outra pessoa, não é? Transborde amor, transborde paz, mas para eu transbordar, primeiro eu preciso ter sido cheio, e para eu ser cheio eu preciso me disponibilizar para isso, eu preciso querer, eu preciso buscar mudar, senão não vai acontecer. Se eu tiver um vaso fechado, ele não vai transbordar de nada, porque ele está fechado, não entra nada. Agora, se eu abrir, se eu disponibilizar, se eu estiver receptiva, eu vou receber, e eu vou ser cheia, e eu vou transbordar. Então, cuide-se para poder cuidar de outros também, para poder ser luz, ser você, ser a diferença na vida de outra pessoa e ajudar outras pessoas. É muito bom quando a gente consegue ser a diferença na vida de outras pessoas. Isso é muito importante. Deixa eu ver quem que está aqui na nossa audiência, né? Vamos lá. A Marielle, um abraço para a Marielle, está também nos assistindo. Ela até deixou um comentário. Paz, bom dia na escuta da programação, Deus abençoe. Silmara Nascimento também está nos assistindo, um abraço. A Vanessa Flores, Joel e Daiane, eu acredito, né? Joel e Daiane Gonçalves, acredito que seja o casal. Leandro e Miriam também estão nos assistindo, estão deixando palminhas aqui. Vamos ver, ótimas dicas aqui, Leandro e Miriam falando, que bom, o pessoal vai anotando aí, anote, que se perdeu, assiste, volta no programa, assiste de novo, né, na gravação. Grandes verdades, eles estão comentando aqui. Daniele Guimarães também está na escuta, assistindo. Pessoal nos acompanhando aqui, nos assistindo, né, isso é muito importante, é muito bom. Ver, né, perceber que isso tem trazido uma diferença, eu tenho acrescentado na vida de vocês, porque não é simplesmente eu vir aqui, ou nenhum dos programas, né, aqui da Kairos, somente a pessoa sair de casa, da sua casa, e vir aqui para falar. Não, mas é porque chegue essa informação a máximo de pessoas, porque a gente sabe que a nossa voz, ela chega muito longe, mais do que nós imaginamos, a gente nem sabe onde chega exatamente, mas que possa fazer a diferença na vida de vocês. Certo, pessoal? Então já estamos encerrando aqui, ó, 1 minutinho, eu acho, 2 minutinhos de terminar o programa, tá certo? Hoje a gente foi, né, quase aqui no limite, então agradecendo a todos, gratidão a Deus, gratidão a vocês pela companhia de hoje. Não deixem de estar juntamente conosco no próximo sábado, onde estaremos dando continuidade a esses assuntos aí, trazendo pontos e informações que possam te ajudar e, como eu sempre falo, convide outras pessoas também, tá certo? Deus abençoe suas vidas, um ótimo final de semana e, se Deus quiser, sábado estaremos aqui novamente. Forte abraço, Deus abençoe.